Olá, gente, como vocês estão? Estamos hoje iniciando mais um Escolhida Cast e a convidada de hoje é a Silvia, ministra e mentora espiritual. É uma honra muito grande ela estar aqui hoje conosco. Ela é de Ourinhos, interior de São Paulo, e é uma mulher desbravadora da prosperidade de Deus. Que bênção, obrigado pelo convite, Lúcia, é uma honra estar aqui no Escolhidas Cast. Estou muito feliz de estar aqui com você, essa mulher extraordinária que Deus levantou para falar com tantas mulheres, com tantas pessoas. Amém. Eu sou, como você disse, eu sou Silvia Beneveni, sou de Ourinhos, interior de São Paulo. Auxilio meu esposo na Plenitude Church. Sou advogada, não atuo mais, mas minha formação veio do direito. Atuei por 17 anos como advogada. Hoje auxilio meu marido na igreja, sou ministra do Evangelho, ministro a palavra. Estou aqui em Petrolina por conta disso, né? Vim ministrar no Gotas Proféticas da Verbo Petrolina. E também sou mentora de mulheres. Então é uma honra muito grande estar aqui nessa manhã e não sei que horas isso vai chegar aos ouvintes, mas é uma alegria muito grande poder estar falando da palavra no Escolhidas Cast. Amém, obrigada. A honra é toda nossa. E eu sei que vai ser assim, um mover de águas, né? A palavra onde alcançar. Porque Deus, Ele é o provedor de todas as coisas e Ele está provendo cura Amém. para cada uma das mulheres. Eu creio que também esse podcast, até homens eu acredito que escuto, para cada uma das pessoas que está agora, nesse exato momento, ouvindo essa palavra, vai ser edificada. Eu creio. Nós já oramos por isso, Sim. Para que aquele que estiver ouvindo, assistindo, cura invada as casas, invada os corações. Para isso que estamos aqui no Escolhidas Cast. E já oramos para que essa mensagem entre nas casas, não é, Lúcia? Sim, vai entrar sim, em nome de Jesus. Amém. Ele que faz. Eu vou deixar à vontade para você expandir o que você tem para todos hoje. Tá bom. Obrigada, Lúcia. Nós vamos falar nesse Escolhidas Cast sobre cura, né? Eu estava dizendo a você que na minha igreja e aquilo que Deus me chamou para fazer envolve cura. Nós temos vivido muitos testemunhos de cura na igreja e também fora da igreja, onde eu vou, o Senhor, Ele tem me usado para curar pessoas. Eu quero começar com um testemunho poderosíssimo. Amém, amém. Certa vez, e eu acredito que você que está nos ouvindo, nos assistindo, a cura vai invadir as suas emoções, o seu corpo, a cura vai invadir as suas finanças, porque nós vamos falar sobre isso também. E certa vez, Lúcia, nós estávamos num culto. Sim. E meu marido chamou as pessoas que estavam doentes, sentindo algum tipo de sintomas, para orar. E nisso foi algumas mulheres à frente. E meu marido me chamou para que eu orasse pelas mulheres. E foi algo assim, tão inusitado. Eu costumo dizer assim, Deus, ele não habita dentro de uma caixinha. Deus, ele não faz da forma que a gente quer, que a gente está habituado. Não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, Deus, ele faz do jeito que ele quer. E Deus usa a nossa vida e os nossos sentidos, as nossas percepções para comunicar algo. Sim. E quando eu cheguei nessa mulher que ela congrega conosco, até hoje está há muitos anos conosco, eu consegui observar que ela estava com o cabelo molhado, como quem tomou banho e foi para o culto. E quando eu fui orar por ela, eu fechei os meus olhos. E quando eu coloquei as mãos sobre ela, eu senti um cheiro, Lúcia, que eu não sei se os telespectadores do Escolhidas Cast vão me entender, mas eu já havia ido em hospitais e orado por pessoas que estavam no leito da morte, e principalmente pessoas com câncer.
Meu E eu Deus. senti aquele cheiro daquela pessoa que já está em estado terminal, Sim. de remédios. Eu não sei explicar, mas era um cheiro de morte, eu sabia. Só que quando eu senti aquele cheiro, eu abri os olhos, eu estava muito perto da cabeça dela. E quando eu abri os olhos, eu assustei com aquele cheiro que veio. Eu senti o cheiro do condicionador do cabelo dela. Meu Deus. E aí aquilo é questão de segundos, Sim. Lúcia. Novamente eu fechei os olhos e senti o cheiro de morte. Meu Deus. Então eu orei por ela, eu não disse nada a ela, eu não a assustei. E ao final do culto eu a chamei e eu disse: você pode vir na igreja amanhã? Eu queria conversar com você. E ela foi. Ela foi no dia seguinte e eu comecei a perguntar a ela, sem assustá-la. Sim, claro. Eu sabia que aquele cheiro foi um gatilho que Deus usou Para você. para comunicar algo. Sim. Mas eu com muito cuidado para não assustá-la. E eu disse: olha, você foi à frente ontem, o que está acontecendo? Você não tem vindo aos cultos, senti a sua falta. E ela me disse: olha, Silvia, eu tenho tido fortes dores na barriga. Eu não sei o que é, mas são dores que têm me incapacitado. São dores muito fortes. Então eu disse a ela: olha, vamos fazer o seguinte, você vai imediatamente ao médico. Porque ontem, ao orar por você, eu não tive uma percepção boa. Eu não disse a ela que ela iria morrer. Sim. Com muito cuidado, Sim. eu comuniquei a mensagem. E não disse a ela: Deus está abrindo tua cova. Não, Não, pelo amor de Deus. não. Eu disse a ela assim: vamos procurar um médico imediatamente. Sim. Isso não é normal, essas dores que te incapacitam. Sim. E eu tive uma percepção muito forte que você precisa ir ao médico urgente. Amém. No dia seguinte, ela foi ao médico. Eu estou resumindo a história, Sim, obviamente. Ela foi ao médico, fez alguns exames. E quando saiu o resultado dos exames, essa mulher, ela estava com câncer, com metástase, câncer na barriga, com metástase no pulmão. E segundo o médico, ele disse a ela: imediatamente você vai procurar o setor tal, no endereço Sim. tal, para começar o Aqui. tratamento hoje. Você precisa ir hoje. Meu Você Deus. vai sair daqui, nós já vamos entrar em contato lá. Eu esqueci o nome, tem um nome esse local, e você precisa ir para lá hoje. E foi tão poderoso que ela disse assim: doutor, eu vou, o senhor pode ligar lá, mas eu não vou sair daqui e vou lá. Eu vou na casa da mulher de Deus que disse para eu vir aqui. Meu Deus. E com esses, antes de ir lá, começar o tratamento, eu vou lá, porque a boca que me alertou é a boca que vai orar a Deus. Amém. Pela minha cura. Meu Deus, Deus é bom, né? Lúcia, ela saiu de lá, daquele médico, e ela foi lá na minha casa. Eu me lembro como hoje. Eu estava fazendo o almoço. Ela chegou com aqueles papéis, documentos, relatórios na mão. Com certeza, né? E ela disse: olha, eu vim aqui porque você foi uma boca de Deus para discernir. E eu vim aqui porque você vai ser a boca de Deus que vai decretar essa cura. Meu Deus. E eu desliguei o fogo, parei tudo. Claro. Fomos ali para a sala, clamamos ao Senhor, decretamos a cura sobre ela, porque Meu a Deus. vontade de Deus é curar. É. Se Deus trouxe aquele alerta, Lúcia, é porque eu creio que Deus iria fazer alguma coisa. E ali nós oramos, ela chorou muito. Ela estava com medo por causa do que os médicos haviam dito. E eu disse: agora vá, porque os médicos, eles vão cooperar para a manifestação, Sim. mas eu creio que você está curada. Então ela foi para aquele ambulatório e começou o tratamento, só que era tão grave a situação que na nossa cidade não havia o necessário. Ela foi encaminhada para a cidade vizinha, que tinha todo o tratamento completo. E quando ela chegou lá, os médicos disseram assim: você está com uma trombose na perna. E ela de imediato me ligou.
e ela disse: Silvia, a situação está piorando. Eu estou com uma trombose na perna. E sabe, Lúcia, às vezes a gente precisa dar uma de doida. Não estou dizendo que não fazer o tratamento. Mas, sabe, se levantar loucamente Sim, contra o que o diabo está tentando piorar. isso. E eu me lembro que no telefone eu disse assim: põe a mão na sua perna agora. E ela chorando, porque é óbvio que as emoções elas sentem. É Sim, óbvio que há um abalo quando você tem uma palavra e vem uma situação que está piorando. Ela se abalou emocionalmente. E eu comecei a dizer: pernas, vocês são curadas. E amém. comecei a orar pelo telefone. Você é curada, não há uma trombose, porque eu tenho um testemunho sobre isso. Sim, Depois a gente fala se der tempo, sim. se Deus nos conduzir. Vai conduzir, sim. E aí eu comecei a falar sobre aquela perna, a dar ordem sobre aquela perna, e desligamos o telefone. E à noite ela me dá um outro relatório, que o médico foi vê-la novamente, foi fazer um exame que não poderia iniciar o tratamento ali do câncer por causa dessa trombose. E ele disse para ela: não tem mais trombose nenhuma. Meu Deus. Então, no dia seguinte, quando ela foi Meu Deus, Deus é maravilhoso. fazer o exame do pulmão, o médico disse que não havia mais metástase no pulmão. O que havia no pulmão dela eram sinais de cicatrização, Meu Deus. como se tudo aquilo tivesse sido queimado. E ela tem um exame onde Sim. ela tem a metástase e ela tem outro exame com pontos de Meu cicatrização. Deus, Deus é maravilhoso. Então ela volta para nossa cidade para começar a quimioterapia por causa do câncer na barriga. E passado alguns dias, um novo exame. Não havia mais câncer. Ela foi completamente e milagrosamente curada. Amém. Porque em todo esse processo, ela foi alimentada pela palavra. A Amém. Bíblia diz, e eu quero ler para os nossos ouvintes, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, desculpe. Capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, Sim. para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. Amém. Eu gosto muito de falar, sabe, Lúcia, que não há um castigo sobre nós. Sim. Alguns dos nossos ouvintes podem ouvir esse episódio e estar agora mesmo debaixo de uma palavra que estão sendo castigados, que estão sendo provados com uma doença. E o nosso Pai, ele é bom. Sim. Jesus, ele veio revelar a face de um Pai. Né? No Velho Testamento nós conhecemos um Senhor, um Deus, mas Sim. Jesus veio revelar um Pai que ama, um Pai que cuida. Talvez Sim. pessoas que estão nos ouvindo tiveram uma paternidade nessa terra muito difícil, Sim. de castigo, de dores, de abusos em palavras, abusos físicos, levaram surras demasiadamente, tiveram essa imagem de um pai que castiga. Mas eu quero, através dessa nossa conversa, desse Escolhidas Cast, desse podcast que veio do coração de Deus para o seu Amém. coração, dizer que o nosso Pai é bom. O Sim. caráter do nosso Pai é bom. Ele não está provando ninguém com doença. Ele é aquele que traz cura. Jesus, ele foi para o madeiro. O castigo Sim. que nos traz a paz A paz. estava sobre ele. A E cura. pelas suas pisaduras fomos curados. Então a vontade de Deus é cura. Cura é Isso. pão para os filhos. Sim. A vontade de Deus é curar. O pensamento, o coração de Deus é curar. E essa mulher, até hoje, ela está completamente curada. Amém, meu Deus, E Deus Deus é bom. usou um gatilho Sim, profético do cheiro, para do... mostrar algo que ele queria que nos levantássemos. Sim. Muitas vezes Deus está nos mostrando as coisas e a gente não discernir. E você discerniu na hora.
Exatamente. Muitas vezes, Deus ele está comunicando e a Sim, gente pensa que é coisa da nossa cabeça e ficamos esperando uma nuvem de glória, sim, algo. Não, Deus ele faz o extraordinário dentro do ordinário. Deus faz o extraordinário em dias comuns. Ali era uma oração num culto normal, mas eu percebi quando eu fechava os olhos, eu sentia aquele cheiro de últimos dias, de muitos remédios, de leito de morte. sim. Mas eu não pensei que aquilo era algo da minha cabeça. Eu dei, eh eh, eu considerei aquilo. E dentro da minha consideração, com muito zelo, com muito tato, eu a chamei e a conduzi para saber o que estava acontecendo. Amém. E assim ela fez. E ela foi curada, está curada até Glória a hoje. Deus. Você falando sobre cheiro, há muitos anos atrás, meu marido teve depressão por muitos anos. Muitos anos meu marido teve depressão. Só quem passou sabe a emoção que É, sente. isso, mas por honra e glória do Senhor, ele está curado. Glória a Hoje, Deus. curado, totalmente curado da depressão, porque Jesus curou ele, foi Jesus mesmo. E eu ainda não era crente, vou falar assim, eu ainda não era crente, mas eu era uma mulher de Deus. Eu sempre fui uma mulher de Temia o Deus, Senhor. temia ao Senhor. E todas as vezes quando meu marido entrava em crise, eu sentia o cheiro. Eu sentia aquele cheiro diferente, sabe? E aí era como se ele estivesse dizendo, ele está entrando numa crise. E depois de que hoje eu entendo a palavra, eu eu sentia que aquilo era um sinal para eu Agir. agir, sabe? E eu agia naquela época, mas de forma diferente, né? Muitas vezes não entendia Uhum. a situação. Hoje eu sou muito grata ao Senhor, que foi com muita oração, muita oração. É um testemunho bastante forte. Eu vou escolher outro dia para falar sobre isso, mas é um testemunho forte de que meu marido foi curado, totalmente curado da Glória a depressão. Deus. Era uma depressão de família, Uhum. entendeu? E eu falei para o Senhor, Senhor, minhas filhas nunca vão ter depressão. Esse mal vai ser cortado. Amém. Eu não vou aceitar, eu não aceito isso na minha casa. E hoje ele está totalmente curado, por honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E eu sou muito grata, não tem como não amar Jesus, né? Não tem, gente. Eu mesma sou apaixonada por Jesus, sou apaixonada pela palavra. Eu acho que Deus me deu esse As Escolhida Cast, porque é um assunto que queima meu coração, sabe? É como se, quando eu vejo uma pessoa enferma, doente, é como se eu quisesse, sabe? Não sei, é como se eu dissesse, Senhor, deixa eu Fluir. fluir, cura essa pessoa. Isso é tão essencial, Lúcia, esse desejo no nosso coração de nos levantarmos contra, né, Sim, as doenças, as mentiras do diabo na mente das pessoas. É tão essencial o nosso coração queimar por isso, porque Jesus curava. sim, Você vê em todo tempo Jesus manifestando cura, o desejo de sim, Jesus curando, Jesus curando homens, Jesus curando mulheres, Jesus isso. curando crianças, né? Então, isso precisa estar em nosso coração. A Bíblia fala Ele morreu na cruz para isso, para né? isso, Em por Isaías isso. 53 fala, né? Exato, 3, 4 que, né? exatamente. E assim, a Bíblia fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão Serão curados. curados. Então, nós precisamos apenas deixar Deus fluir. Nós precisamos crer com o nosso coração, impor as mãos, e quem vai curar Sim, é o é o Senhor. Senhor. É a vontade É a de vontade Deus a dele. cura. Ele tem muito mais vontade do que nós. Deus não colocou doenças em nós, nenhuma doença. Nós, com as nossas próprias, né, atitude, muitas vezes, a gente não se cuida do corpo, né? Exatamente. Né? Eu vivi uma parte da minha vida isso, crendo em cura,
mas não cooperando com Deus, Sim. né? Então eu não me cuidava na alimentação e eu tive problemas de fígado e de vesícula. E a minha família materna, meus tios, minha mãe, toda a parte materna, eu não vou dizer 100%, porque eu não conheço essa informação, mas eu posso dizer que 80% tiraram a vesícula. Então, era algo que vinha, como você Sim, falou, do seu marido sobre tuas filhas, sim, era algo que vinha da família, essa dificuldade com vesícula, sim, mas era algo também que eu não cuidava. também. E um dia o médico me deu um diagnóstico. Você vai ter que tirar a sua vesícula. E aquela ficha me caiu no sentido de que eu precisava me posicionar e me cuidar. Porque aquilo vinha. A avó passou por isso, os tios, a mãe, Sim, até que chegou em mim. Então, eu me posicionei e eu disse que aquilo não aconteceria comigo. Não era um medo de cirurgia, sabe, Lúcia? Eu já passei por cirurgia. Não era um medo de cirurgia, sim, era mas foi um a despertar. consciência de que você tem Deus, né, o tempo Resolver todo, aquilo com a resolver com palavra a palavra, e sim, com posicionamento nos cuidados. sim, Então eu orei ao Senhor e eu disse: Jesus, eu tive clareza sobre isso agora. Eu, eu me arrependo, né, de tudo que eu fiz com o meu corpo e eu vou me posicionar. E em fé eu me posicionei que Cristo na minha vida, e eu não estou dizendo que tirar a vesícula é um problema, não é isso. Mas foi uma revelação que chegou para mim. Se a vesícula Deus me deu, eu não vou tirar. E eu vou me posicionar e vou me cuidar. sim, Então eu passei a cuidar melhor da alimentação, por conta dessa revelação. E eu não tirei a minha vesícula. E eu me posicionei na amém, palavra. sim, Eu disse: Cristo é a minha cura e eu não vou agir contra a minha cura. Então eu comecei a andar nesse aspecto. Não é porque a família toda tirou que eu tenho que entrar nisso, não, de mas forma também nenhuma, eu vou me cuidar. Então, às vezes pessoas conversam comigo sobre essa coisa geracional, né, que vai passando maldição do pai para a mãe, e eu sempre me posiciono no sentido assim: Cristo levou sobre si a maldição. levou Então nós estamos livres dela. sim, Seja que veio da família, eu me ele levou posicionei. todas as suas Todas, enfermidades, todas, quando todas. diz todas, são todas. E a Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele foi. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele levou a maldição. Sim, Seja em que área for, seja geracional, seja o que for. Eu me posicionei nessa verdade. Não tirei minha vesícula e nunca mais eu tive crise. e eu quero deixar aqui para quem está agora, nesse exato momento, escutando as Escolhidas, esse podcast, que não se conformem. Não se conformem, porque a minha mãe teve, meu pai tem, eu também tenho meus filhos. Não se conformem. Você pode dar um basta nisso. Você pode crer que Jesus Cristo já levou na cruz todas as suas enfermidades. E você ficar curada para sempre, porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E quando nós cremos, nós somos pensamentos. Nós somos, sabe, tudo aquilo que cremos em Cristo. E tudo que você crê, pode ter certeza Amém. que acontece. Está escrito, É. então nós vamos crer, confessar e Isso. E agir agir. nessa altura da E- palavra. Então eu comecei a agir à altura, sabe, Lúcia? Eu comecei a ter mais cuidado, mas também em todo Amém. tempo crendo que o Senhor, ele já tinha feito isso por mim. Estou aqui com a minha Sim. vesícula, sem crises de fígado, e claro que eu comecei também a cooperar Sim. para isso, Se né? cuidar, né? Me cuidar. E eu também tive eu passei por uma situação na minha vida toda, Lúcia, na minha adolescência, né, que é o período de mais energia, mais força para brincar. Eu não passei a minha adolescência brincando, eu passei no hospital. Eu tinha fortes
crises de sinusite e de enxaqueca. E os médicos diziam que aquilo não tinha cura. E, e eu lembro, assim, eu tenho lembranças de situações que eu não vivia porque eu estava doente. Ou eu Sim, estava na cama de casa, ou eu estava numa cama de hospital. E eram crises fortíssimas na minha adolescência e o comecinho ali da juventude. E então eu acho que eu acho não, eu acredito que eu tive uma adolescência de muito estresse. E isso cooperava muito para as crises. Então sim. não teve uma época da minha vida que toda semana eu ficava doente, com imensas dores de cabeça. Eram horríveis. Eu ouvia, quando eu ficava em casa e não estava no hospital, Sim. os passos de alguém andando eram como, parecia passos de gigante na minha cabeça. Então eu lembro muito que eu ficava com toalhas molhadas na cabeça para ver se aquilo aliviava. O quarto tinha que ser totalmente escuro, não podia Meu ter uma Deus. luz, não podia ter barulho. E minha casa era uma casa, sempre foi uma casa de movimento. Minha mãe tem 4 filhos, um Sim. atrás do outro. Então, enquanto eles brincavam, quando eu não estava cuidando, ajudando a cuidar para minha mãe trabalhar, eu estava doente. Meu Deus. Então, eu tenho essa lembrança muito forte. Eu me lembro dos hospitais. Eu me lembro das cenas, aquilo ficou muito marcado. Mas eu me lembro que um dia falaram de Jesus para mim. Amém. E foi uma época muito difícil da minha juventude, muito difícil. Problemas familiares que não convém falar, porque envolve, né, outras Sim. pessoas da minha família. E as minhas amigas me apresentaram Jesus. E Lúcia, eu lembro assim do dia que eu aceitei Jesus. Amém. Eu lembro do choro, eu lembro do alívio. Sim. E eu fui completamente Meu curada. Deus. Eu aceitei Jesus. Eu nunca mais tive crise Meu Deus, que de forte. sinusite, de renite e de enxaqueca. Nunca Meu mais. Deus. Aquilo que naquela época, muitos anos atrás, né, os médicos diziam que teria apenas uma vacina que era teste, que eu teria que tomar várias vezes essa vacina e que era um teste que era caríssimo. Minha mãe não tinha condições. E eu fui completamente curada. Eu nunca mais tive crise de sinusite, renite ou enxaqueca. Eu aceitei Jesus. Eu fui completamente curada. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom, Não, né? não passei Olha só. o restante da minha juventude no hospital. E meu filho é também completamente Tem saudável. pessoas que a gente fala, quer apresentar Jesus. Fala um pouco sobre isso, Silvia. Sobre a minha conversão, Sobre a importância de você dizer meu um sim Deus, para Jesus. é sua vida. Você passa a ter vida, você passa a viver, né? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você, de fato, agora vai viver o plano e o propósito que Deus tem para nossa vida. De fato, eu vivia numa escuridão, eu vivia em trevas. E a Bíblia fala que ele nos tirou do império das trevas Sim. e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então, você aceitar Jesus não é uma mudança de religião, ou deixar de fazer isso ou aquilo, ou deixar de usar uma roupa. É muito mais profundo. Isso aí é transformação, mas que vem através da sua entrega, de entregar a sua vida a Jesus. Você passa a ter vida de fato. Amém. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu tive uma final de juventude e início de vida adulta já com o Senhor. Meu Deus. O meu Deus Todo-Poderoso. Eu era extremamente tímida. Eu era uma menina envergonhada por conta de tudo que passei. Eu vivia em muita pobreza. E o Senhor, Ele mudou mesmo. Ele Me mudou. transforma, né? Só para você ter uma noção, eu sempre tive uma voz rouca, grossa, muito forte, muito potente, e até isso para mim era uma vergonha, Sim. porque
as crianças, naquela fase, não tinha esse nome bullying, já faziam bullying Já comigo. faziam bullying. Faziam, só que não tinha a ideia do que fosse o bullying. Do que fosse. Então, eu tinha um cabelo muito comprido, porque as crianças diziam que a minha voz era de homem. Então, eu queria provar, de alguma forma, que não era. Sim. Então, eu tinha um cabelão bem comprido, não deixava minha mãe cortar. E chegou a um ponto de dentro da escola, dentro da sala de aula, naquele tempo, e eu vim do interior bem pequenininho, então a professora fazia a chamada e a gente tinha que responder presente. Hoje nem tem mais Sim, isso, nem né? não. Então, eu não queria mais falar. Eu não queria mais falar porque eu tinha vergonha da minha voz. E era tanta vergonha por causa de tantas situações, não era só isso. E eu comecei a ficar bem curvada, Sim. né? Então, foi em situações assim que, quando Deus chegou na minha vida e eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui curada de tudo isso. Amém. E só que ficou a questão da voz. E o Senhor, um dia, ele disse para mim: essa voz foi eu que te dei. E eu vou te mostrar o porquê que eu te dei. Isso logo ali nos primeiros meses, primeiro ano da minha conversão, e eu não entendia tudo. Sim. E um dia eu fui para um evento onde eu não iria ministrar, mas eu fui para essa conferência e eu estava descendo as escadas com a pastora dessa conferência, desse congresso, e algumas mulheres começaram a sair dos quartos e vir até a ponta da escada e começaram a dizer assim: nós ouvimos a tua voz e viemos ver se era você. E ali o Senhor me curou completamente. O Senhor me disse: a sua voz, eu dei essa voz a você para que ela alcance pessoas falando de mim. Essa é a potência da sua voz. E hoje eu amo essa minha voz. Eu tô rouca hoje por conta do evento que eu gritei demais. Mas essa voz forte, né? Essa voz rouca, que foi o Senhor que me deu. Não é para cantar, mas é para levar a mensagem. Tudo que você é tudo aquilo que Deus lhe deu, não é verdade? Nós somos, né? Exatamente. Quer dizer, Deus lhe deu aquela... Olha, uma vez eu estava em uma conferência em Aracaju. E assim, eu tenho esse jeito de chegar. De chegar. Sua essência. E eu sempre me incomodava, sabe? Muito, porque eu também sofri muito bullying por ser alta demais. Eu era muito, muito magra. Quando eu me casei, eu pesava 49 quilos, pra você ter uma ideia. Eu era muito magra e alta, né? E assim, me chamava de Ganzela, era tanto nome que me colocava, né? De Sariema, perna de Sariema. E eu sofri muito na minha infância com isso. E eu fiquei muito tímida mesmo. Meu Deus, dia de apresentar um trabalho na escola, eu sofria, me dava dor de barriga. Eu não ia no dia da apresentação, porque eu tinha vergonha. E isso foi por muito tempo. E depois eu percebi que começaram a me chamar de modelo, né? Começou a melhorar, né? Aí você parece um modelo na minha adolescência, né? Já assim, moça, já estava fazendo faculdade. E começou a me chamar de modelo. E aí eu fui me vendo de outra forma, sabe? Eu já fui me enxergando de outra forma. E eu percebi que onde eu chegava sempre era um elogio. Entendeu? Então, assim, eu fui melhorando para você ver o quanto é importante, né? Palavras, como diminui você e como acrescenta na sua vida. Com certeza. E uma vez eu estava numa conferência em Aracaju, e eu percebi, assim, que tinha acabado gotas, tá? Foi uns 3 anos atrás, tinha acabado gotas, eu estava cheia da palavra, assim, cheia sabe? Como a gente se enche, né, nesses eventos. E a gente tinha 300 pessoas na conferência, todas as pessoas vinham falar comigo. Assim, onde eu chegava, eu acho que eu estava transbordando, assim, porque a gente carrega, né, a imagem e semelhança de Deus, nós carregamos o Espírito Santo. E Deus, sabe, ele não era eu que estava chegando, quem estava chegando era ele, né, com aquilo tudo que eu já tinha recebido. E eu me senti assim, depois eu cheguei em casa e eu senti que, vou até falar uma coisa assim que
eu senti que meu marido estava chateado com aquilo, sabe? Sabe, enciumado com Sim, Deus sim, chegar, assim, nada que, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa. Não claro. era sobre ciúmes, mas assim, por eu achar que eu, sabe? Uhum. E aí eu cheguei em casa, no hotel, à noite, e perguntei, Senhor, é, é certo, eu não quero ser assim, não. Eu falei desse jeito, eu não quero ser assim. Chegar sabe, como se eu tivesse me exibindo, eu não quero isso. E o Senhor disse assim: eu fiz você assim para te usar dessa forma, para inspirar as pessoas. Uhum. E nesse dia acho que umas 10 ou 15 pessoas receberam Jesus. Meu Todo mundo que Deus. se encostava em mim recebia Jesus. Eu estava numa mesa. Foi interessante que a gente saía para almoçar onde eu me sentava, as meninas, as moças, todo mundo me conhecia pela loja e tudo, e queriam sentar comigo, sabe? Lúcia Gomes, queriam estar ali, sabe? E não era por a minha pessoa, era pelo que eu estava carregando em Cristo. E, e aí eu falei assim: será que eu estou querendo aparecer? E o Senhor falou: não, eu te fiz assim. Eu te fiz dessa forma. E no hotel mesmo, na hora do café, pessoas receberam Jesus, uma menina recebeu Jesus. E, e acho que Deus estava fazendo aquilo para eu entender que, sabe, que eu não estava querendo aparecer. E aí, no outro dia, foram 5 dias de conferência, eu estava na mesa e uma pessoa chegou assim para mim e falou assim: Lúcia, eu não conhecia essa pessoa, nada. Só assim de vista da igreja daqui. E ele falou assim: Lúcia, você não se preocupe, porque Deus lhe criou para você chegar tipo uma espada. Chegar chegando. Quando você chega, é a mesma coisa de uma espada assim, sabe? Ch- É, Dividindo mesmo. dividindo mesmo, assim, tirando todo. Deus lhe usa para tirar todo o mal, toda má impressão. Deus chega para você mesmo chegar e desbravar. E aí eu entendi, né? Como você está dizendo, muitas vezes a gente não entende como nós somos, né? A nossa essência, as nossas características. É tão Isso. importante falar isso, ô Lúcia, aqui para Escolhidas, Sim, as escolhidas que nos ouvem, nos assistem. Deus, ele nos deu características sim, que são únicas, né? Um jeito, e toda a nossa característica que compõe a nossa essência, ela vai ser combatida pelo inimigo, ela vai ser sim. combatida. Então, o diabo, ele vai usar pessoas, e eu não estou dizendo que a gente deve se vangloriar, se ensoberbecer, não é isso. Não. Nós precisamos entender que tudo que somos, somos nele. Então, Deus, ele nos dá características as quais ele vai fluir através disso. Só que isso será combatido. Então, eu tenho uma característica de força. Você sempre vai ver as minhas mensagens, elas são mensagens que levanta, que eu tenho uma unção mais explosiva. Esse é o meu jeito. E esse é o meu jeito no dia a dia. Essa Sim. coisa de levar a força, de dizer, vamos lá, não, de não me conformar com aquilo que não vem de Deus, de Sim, querer, sabe? Não, peraí, vem aqui, de chacoalhar a pessoa, de sim. levantar. Isso também se reflete no meu dia a dia. Então, por alguns anos, isso foi muito criticado. Eu passou pessoas na minha vida que diziam, esse jeito dela. E eu começava Parecido a com o meu. sair da essência, entendeu? Sim, A querer ficar calada, a querer não me posicionar. Mas, assim, Deus me chamou para ser esse trator mesmo que vai arrancando mato, sim, que não vê dificuldade, que não é que eu não me abale com situações, mas eu me levanto e consigo levantar pessoas. sim, Então, e eu tô te dizendo isso, Lúcia, de pessoas crentes. sim, Entende que diz, esse jeito dela, mas era um jeito criticado aonde ninguém fazia nada e eu ia fazer. sim, Só que eu comecei a me calar e a querer desistir até mesmo do ministério, porque eu achava que eu não era adequada. Eu acreditava que eu não estava no padrão. Até que meu marido é meu maior encorajador.
tudo eu Sim. aprendo com ele, tudo eu sou Amém. encorajada por ele. Sim. A gente brinca, diz que ele foi jogador de futebol, né, atleta profissional por muitos anos, e a gente brinca que ele não é só um pastor, ele é um treinador. Sim. Então, meu marido foi meu encorajador, meu balizador, aquele que me alinhou e disse: aqui precisa melhorar, mas isso aqui não, isso aqui é a sua característica, e por isso eu tô aqui hoje com você, Sim. né? Porque é importante as escolhidas ouvirem isso. Sim. Você tem uma característica que pode e deve melhorar, Melhorar, que sim. pode e deve ser Não se alinhado, acostumar. mas não querer entrar na forma de outro, Sim. né? Veja esse seu jeito, essa sua postura, a sua elegância, que no começo foi motivo Podada, né? de piada, Sim. mas depois virou elogio. Sim. A modelo, Foi a né? modelo, sim. Então, naquilo que o diabo tenta nos envergonhar, a gente precisa ter uma sabedoria para transformar aquilo que ele vem como piada, a gente transforma em profecia. Sim. A gente profetiza sobre a nossa vida. E como é que diz? Assim, captar o que é de bom. Bom Claro, elogio, né? Claro. Porque gente, é muito, meninas, é muito do inimigo. Essa questão de você ser, sabe? Você é feia, você é isso, Gente, você não é nada disso. Deus magrela fez demais, gorda, gorda. né? E você vê muitas modelos que são conhecidas internacionalmente, elas contam essa realidade que no começo elas eram o Sim. patinho feio da escola, Sim. que ninguém queria. Lúcia, quando a gente brincava de queimado na escola, ninguém me escolhia, não. Menina, eu só ficava, era chamado céu, né? Sim. Céu ou no inferno, lá que fica. lembro. Ninguém queria me escolher, não. Eu era toda esquisita. Mas Jesus me Ninguém escolheu. Então, Jesus escolheu, que é o Mas principal. também Mas eu não ficava no inferno. Eu falava, só vou ficar aqui do céu, só vou se for pro céu. Mas eu creio que, olha, vamos voltar para o pensamento. Tudo é o que você crê, acredita quem você é. Exato. Sabe? Acredita quem você é. Porque se você, hoje, pode me dizer que eu sou feia. As minhas clientes falam assim, teve uma cliente que fala assim, diz, meu Deus, eu queria ser igual a Lúcia, que se olha no espelho e diz, eu sou linda, eu sou maravilhosa. E hoje eu digo, não, você mesma pode fazer isso. Exato. Sabe, você mesmo pode fazer isso. Eu me olho, sim, no espelho e eu falo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Então, hoje, como é que diz? Eu tenho o próprio Espírito Santo dentro de mim. Exato. Que nos capacita, sabe? E eu não deixo ninguém falar que eu não sou aquilo que eu sou, que Deus me diz que eu sou. O nosso espelho precisa ser a palavra. Sim. Então, palavras... Quando somos crianças, se você pegar uma criança, Lúcia, que mora no pior lugar do Brasil, a pior favela, e pegar a criança que mora no melhor lugar, no melhor bairro do país, colocar essas duas crianças de 2, 3 anos para brincar, essas duas meninas, sim, elas vão falar a mesma coisa. Eu sou uma princesa, a outra vai falar, eu sou uma princesa. sim. Meu pai... vai comprar um avião, a outra vai falar o meu também. Só que essas duas meninas, quando voltam para suas realidades, essa que mora num lugar ruim, ela vai crescer com palavras ruins. Sim. Ela vai crescer, não, nós não temos, nós não podemos, nós não conseguimos, isso não é para você. Você vai ter que fazer isso aqui da sua vida, tal, 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 tal. E a gente cresce debaixo dessas sentenças, sim, dessas palavras. Mas Deus, ele não tem uma sentença para nós, ele tem um decreto. Sim. E o decreto dele é imutável. Então, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a palavra é uma água que vai nos lavando. Eu sempre digo assim, rótulo, ele sai com água. Quando você pega um produto verdade. Que tem um rótulo, você mergulha ele, deixa ele num jarro de água, o rótulo vai sair. O rótulo. Então, nós precisamos nos limpar com a palavra. Sim. E a palavra diz que nós somos amadas, que nós somos aceitas, que nós somos favorecidas, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos filhinhas queridas. A palavra vai agora, aquelas palavras que moldaram o nosso pensamento, a nossa crença, agora precisa ser o decreto definitivo, que vai nos limpar e que novas
palavras vão começar a surgir e a enraizar no nosso coração. Então, Sim, é claro que beleza sempre pode melhorar, com postura, certeza. comportamento, Isso. mas a nossa essência é de amadas e aceitas. Sim. Pessoas não vão. E não é que pessoas não vão gostar da gente. por- é, Tem pessoas que por maldade, mas tem pessoas que não vão se conectar com o nosso jeito, com a nossa essência. E a multiforme sabedoria de Deus cria pessoas completamente diferentes. Né? Sim. Então, eu estou aqui diante da própria elegância, Oh, mas eu obrigada. sou toda esparramada. Que é isso. E olha, eu não lhe vejo assim. Para você ver. Então, é mentalidade, né? Porque Isso. eu olhando para você, eu não acho você esparramada, de forma nenhuma. É uma mulher elegante, linda, que transpira mesmo, sabe? Sabe? O Espírito Santo de Deus. Porque, assim, é o semblante. Eu estava olhando você falando, e eu olhando assim para a sua pele. Eu disse, meu Deus, que pele é essa? Ô, Meu minha Deus, para filha. você ver, porque a gente tá assim e tá observando o de É. belo que o outro tem. Mas eu faço mesmo esse paralelo quando eu falo esparmada. Às vezes tem mulheres que elas fluem numa Sim, essência ali bem delicada. E eu já fluo de outra sim, forma. Eu já venho, né? Então, mas é Deus é, criando pessoas diferentes para sim, propósitos isso. Já pensou diferentes. todo mundo igual pregando da mesma Não, forma? Já imaginou? ninguém, na unção que eu Não. fluo, ninguém ia aguentar todo dia, todo dia, Então, todo dia. não. Então, tem aquelas que vêm e fundamentam, e aquelas que trazem ali com a unção que elas carregam um arrependimento, né? Sim. Aí vem aquelas que vai, agora tá tudo certo, tá tudo alinhado, agora vamos, É. né? Então, Ah, Deus é maravilhoso, Deus sabe como fazer eu e acho que eu sabe como sou, faz. assim, alvoroçada, sabe? Então, a gente Eu tá no acho que mesmo barco. eu acho que eu pareço um pouco com você, eu tento eu digo: "Meu Deus, não, eu tenho que me comportar", mas não, quando eu penso que não, já estou Já eu tô já fluindo. estou fluindo, mas eu acho que é isso que Deus quer, tu tá É, entendendo? Eu digo a você, eu estou aqui por uma obediência, nesse lugar, hoje, aqui com você, eu nunca imaginaria que eu ia estar com você, assim, com outra pessoa, tu tá num entendendo? No podcast. podcast. Gente, eu morria de medo de microfone. Foi que Deus falou comigo: compra um microfone. Eu acho que para eu ensaiar em casa. E eu não fiz isso. Meu Deus. Para eu ensaiar. Olha, Deus estava falando, você. Porque Deus vê todas as coisas. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né? Falando da forma que eu falo, mesmo bem, como é nordestina, sabe? Sem. Entendeu? E assim, eu sou grata ao Senhor, porque assim, hoje mesmo com você, olha, tô olhando, tô ouvindo assim, e eu aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, uma mulher tão sábia, eu tenho tanto ainda que aprender, e eu estou aqui com ela, Obrigado. Senhor. Muito obrigada, Deus. Mas porque Deus escolheu essa data. É Você está verdade. aqui hoje porque não fui eu nem você, foi ele nem Davi. Foi ele, Deus que escolheu, gente, para estar Amém. aqui. Eu estava aqui com você, eu disse: "Meu Deus, foi Deus, não pode". Gente, Nada programado, nada mas na programado. agenda de Deus já estava programado. Exatamente. E é tão importante você falar isso para que a gente traga uma mensagem para as escolhidas e para os homens também que, claro, vão ouvir e assistir. Não desistir. Sim. Há uma fazendo, né, um paralelo de tudo isso uma junção de tudo isso que estamos falando, nem sei quanto tempo temos ainda, mas Sim, enfim, Davi ainda dá sinal, né, Davi? ele nos avisa. É. Eh, a Quando for o tempo, você avisa, viu, Davi? então, cuidado, deixar a gente tranquilo, a gente Então, não ó, sai logo daqui 2 hoje. aí. Teve uma mulher na Bíblia que ela demonstrou isso, a não desistência, e fazendo essa junção com cura, que é a mulher do fluxo de sangue. Sim. Quando nós olhamos para essa mulher, não, até abri o texto aqui, mas não vou ler. É um dos textos preferido meu Deus, Marcos, no capítulo 5, né? A partir do verso 24, que fala que Jesus foi com ele, traz Jairo em toda essa situação, e também uma menina, né? Envolvendo mais propriamente sobre a mulher do fluxo de sangue. Quando nós olhamos para essa história, nós imaginamos, obviamente, uma mulher fraca, anêmica, sangrando e debilitada, e sim, tudo isso, óbvio que é lícito a gente pensar e imaginar.
Mas eu consigo ver uma mulher forte que não desistiu. E assim, algo tremendo, ela não desistiu Meu dela Deus, mesma. dela mesmo. Porque às vezes nós insistimos muito pelos nossos filhos, pelo nosso Sim, marido, pelo nosso isso. casamento. Você sabe o que você passou na depressão do Sim, teu marido, quanto sim. Meu você Deus, como precisou perseverar. perseverar. Meu Deus, eu tinha noites que meu marido não dormia, a noite toda acordado e eu vigiando ele, eu não dormia também. E no outro dia eu falava assim: Senhor, como é que eu vou trabalhar dessa forma? E eu tomava um banho, minha mãe morava comigo na época, minha mãe morou comigo 15 anos. E eu não queria dizer para minha mãe não sabia que meu marido estava com depressão. Meu Deus. E nem minhas filhas, sabe? E eu sofri muito. E no outro Óbvio. dia eu ia trabalhar, maquiada, linda, ninguém sabia. E assim, Até um dia que eu tive que tomar uma posição, né? pedir E ajuda pedir até, né? ajuda. É. E é tão importante falar isso sobre o pedir ajuda, porque às vezes os crentes, eles lidam com doenças emocionais como se fosse ou frescura Sim, ou pecado. Ou não, se você tem uma dor de dente e vai ao dentista, por que não procurar um sim, psicólogo ou um psiquiatra? sim, São profissionais que sim, estudaram, se prepararam para ajudar com doenças emocionais, sim, né? Então bom, é tão importante você falar sobre isso, Lúcia. É tão sim. importante nós não tratarmos a depressão como uma frescura, e sim como uma doença que precisa ser compreendida, ajudada, tratamento clínico, medicamentoso, se for necessário. Tem Tem que falar sobre tem que isso. falar. Eu mesma, eu pedi ajuda da pior forma. Meu marido nunca foi agressivo, graças a Deus, muito carinhoso, é um homem maravilhoso, sou muito grata a Deus por ele. Meu Deus, nós somos assim, ele é aquela pessoa que, como você mesmo falou, me levanta, sabe, me dá força em tudo que eu vou fazer. Você viu ele no carro falando, sabe, assim, tudo que eu vou fazer, ele é como Apoiando, apoiando o tempo todo, acreditando. acreditando assim, sabe. E um dia eu cochilei e meu marido, quando eu me acordei que procurei ele no quarto, ele tinha descido e estava colocando, eu nunca falei isso, mas eu vou falar. E ele estava colocando, isopor e papel no fogão para incendiar a casa. E assim, eu não reconheci meu marido na hora, eu moro numa casa grande de primeiro andar e eu saí procurando ele nos quartos. E quando eu desci ele estava sentado na o forno estava ligado e ele estava na escada com os olhos assim, meu Deus, não era ele, sabe. E aí eu liguei para meu cunhado, minha irmã, de madrugada, e eles foram em casa. E meu marido estava no fundo do poço, eu estava vendo ele com depressão, mas eu não achava que era aquele estágio, porque eu Tão nunca tão profundo. profundo, porque eu nunca tinha tido uma pessoa com depressão na minha família, nunca tinha visto. E aí, quando eu levei aí nós levamos ele para o médico naquela hora mesmo, a gente foi para Juazeiro do Norte, para um médico maravilhoso, doutor Neilson. Hoje ele já é um senhorzinho, mas assim, meu Deus do céu, poucas palavras que ele falou para o meu marido, ele nos ouviu, poucas palavras que meu marido já saiu bem melhor de lá, sabe, homem de Deus. E ele foi medicado e foi, mas eu quero deixar claro aqui, meu marido se curou depois que recebeu Jesus. Glória a Deus. E depois que a gente começou mesmo a orar todos os dias por a vida dele, Glória a sabe. Deus. Eu digo a você, os médicos são bênçãos, se não fosse assim, Deus não tinha criado os médicos, né. Claro. Mas uma depressão, quem cura é Jesus. Remédios para eu digo assim, porque eu convivi com pessoas com depressão. Meu marido e a família dele. E, eh, remédio é paliativo. Remédio, eu quero deixar bem claro, o remédio é paliativo, porque quem cura mesmo a depressão, passei mais de 20 anos meu marido com depressão, e quem curou ele foi Cristo,
sabe? Foi a palavra de Deus. A palavra de Deus curou meu marido. Hoje ele é um homem que ele acorda, ele primeira coisa que ele faz é colocar louvor dentro de casa. Gente, a coisa mais linda que eu acho no mundo é ver meu marido andando dentro de casa louvando ao Senhor. É, eu creio nisso também. Nós temos uma mulher na nossa igreja que ela chegou lá com... alguém a levou, ela tinha depressão e já havia tentado Meu também marido tentou dar várias fim à vezes. vida, tomando medicamentos para dormir e durante o tempo em que se mantinha acordada, ela ingeria bebida alcoólica. Então ela também estava com problema de alcoolismo, porque ela não queria mais viver. E ela tomava muitos comprimidos, já não tomava banho mais. E ela chegou assim. E nós amamos aquela mulher. Ela entregou a vida dela para Jesus. Amém. Nós começamos a ficar perto. E especificamente eu comecei a conversar muito com ela e a encorajá-la a viver. Os filhos já em desespero. E aos pouquinhos ela começou a voltar a tomar banho. Ela tomou uma decisão que ela não ia beber mais, Sim. que ela ia se manter dentro do tratamento médico. E até que um dia que ela teve uma experiência com o Senhor e parou o remédio para dormir, porque o remédio para dormir também era uma dosagem muito alta que causava algumas sequelas. E, enfim, ela foi completamente curada. Amém. Ela não tem mais depressão. Glória a Deus. Então, eu concordo com você. Existem os médicos, existem os tratamentos, mas a cura definitiva vem por meio do Senhor e da sua Sim, palavra. isso mesmo. Isso é poderoso, enfim. Voltando aqui, Sim. essa mulher, ela não desistiu dela. Veja, Lúcia, 12 anos doente, gastou tudo que tinha. Sim. Eu gosto dos estudiosos da Bíblia, das Bíblias que trazem estudos. Em alguma delas dizem que, segundo os estudos, né, da época, essa mulher ela procurou tudo o que havia de esperança de cura da época, e isso não significa que era apenas médicos, eram muitos curandeiros. Sim. Então essa mulher ela foi tudo em tudo que tinha, e ela inclusive perdeu o dinheiro Sim. que tinha, porque Pelo ela, visto, ela era uma mulher de posses, isso, né? ela investiu na cura Sim. dela. Eu aconselho muitas mulheres. Uma das coisas que eu mais faço na minha igreja é aconselhamentos Sim. de mulheres. E algumas vezes eu vejo mesmo a indicação de procurar uma ajuda emocional. Sim, sim. E as mulheres, elas dizem assim, não vou gastar dinheiro com isso não. Olha, com sua própria vida, né? E aqui a gente vê uma mulher que ela investiu tudo que ela tinha na cura dela e ela não conseguiu. E a Bíblia ainda relata que ela veio a piorar. Sim. Essa mulher tem todo um contexto da lei, que ela não podia se misturar por causa do Sim, sangramento sim. contínuo. Segundo também alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que ela andava com uma plaquinha pendurada, escrito imunda. Sim. Por Meu Deus, causa... olha... vai muito além Meu do Deus, físico. vai muito além. Vai a separação de pessoas que não podia Sim. conviver com ela. Vai o emocional. Eu acredito que ela tinha família, pelo que se fala, ela foi abandonada pela família também, né? E vamos levar em conta isso. Então, ela não... E a própria lei, Lúcia, Sim. dizia que as pessoas não poderiam conviver com ela por causa do que ela era... Sim. Pela lei, era considerada imunda por causa do sangramento contínuo. Sim. Então, pessoas não podiam conviver, a lei estabelecia isso, ela tinha uma marca que aonde ela chegava as pessoas tinham que se afastar, e por isso a plaquinha, segundo estudiosos. E essa mulher, ela não era só fisicamente anêmica, ela não tinha só algo físico, ela carregava algo emocional. Sim, certeza. Mas olha que maravilhoso, ela não desiste dela. Não, é linda Ela essa não história. desiste dela. Eu vou orar por pessoas às vezes, Lúcia,
eu faço muitas visitas, né? Fazendo papel ali pastoral mesmo. Sim. Eu visito muita gente, eu oro por muitas pessoas. E uma coisa que me marcou, uma vez eu fui orar por uma pessoa. Eu estava com câncer. E eu disse para ela, comecei a conversar com ela e ela... Falei, você crê na cura? Eu creio. Mas eu já deixei tudo encaminhado. Eu já deixei todos os passos. Meu Deus. Então, a fala dela demonstrava. E, de fato, eu vi ali que ela já preparou tudo para a morte. Ela Sim. já estava entregue ao próprio diagnóstico. Então, você vê essa mulher, ela não desistiu dela. Ela ouviu Falar. Meu Deus, isso é assim forte. como você está nos ouvindo falar sobre tantas coisas preciosas. Fé está sendo gerada no seu coração. Amém. Porque você está nos ouvindo falar daquele que resolve toda e qualquer situação. Sim. Ela ouviu falar. Ela foi, e é tão lindo que ela vai se arrastando pelo chão, não é porque ela não se considerava digna e talvez isso também vinha sobre ela por conta da lei que imperava na época, mas ela foi tão inteligente, porque ela não podia ser vista. Se ela fosse vista no meio da multidão, ela podia ser linchada até a morte. Apedrejada. Por A causa da palavra lei. diz que ela seria apedrejada, E era né? lícito fazer É. isso. Entende? Não é que as pessoas eram más, eram injustas. A própria lei. A própria lei. Ela Né? estava coberta, o povo estava coberto, né? Se Pela fizesse legalidade isso. da situação. Pode apedrejar, Pode porque ela não é digna de estar no meio do povo, Isso, da meu Deus multidão. do céu, meu Deus, Então, isso é muito... a lei, a Bíblia diz, ela era boa, justa e santa, mas ela não transformava ninguém. Como Jesus é Aí maravilhoso. ela tem essa ideia maluca, mas brilhante. Sim. E ela pensa, eu vou por baixo, porque aí ninguém me vê. E ela vai se rastejando e ela apenas toca. E aquilo que ela ouviu, e ela creu, e ela agiu, aconteceu. Imediatamente ela é curada. E do seu flagelo. imediatamente ela foi curada, ela que Jesus fala assim para ela: a sua fé lhe curou, filha. Ela criou um pai imediatamente. Ela não só foi curada, mas ela foi salva num todo, eu acredito. Foi. Porque o Senhor honra essa mulher. Ele começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Isso. E o povo Que começa... ele, lógico que ele sabia isso, lógico. Claro, mas ele queria trazer essa mulher para o centro. Isso mesmo, queria que ninguém mais tocasse nela. Sabe o que eu vejo? A lei ali, Jesus ele veio debaixo da lei, mas ele é a graça. E ele queria trazer aquela que ninguém aceitava. Isso. Para o Que ninguém centro mais da situação. apedrejasse, que ninguém mais insultasse, que ela não teria que levar... Gente, você carregar uma placa com o nome imunda. Meu Deus, o que essa mulher passou e ela não... Gente, e ela não... como é que diz? Desistiu de si. De si. Tantas mulheres hoje, por causa de palavras, por causa de situações que ninguém honra, estão desistindo. E essa mulher, 12 anos, vindo a piorar, ela não desistiu. E aonde a lei mandava apedrejar, a graça traz aceitação. A graça traz perdão, a graça traz cura, a graça traz ela para o centro, por causa que ela foi buscar ele. Ela tocou e foi curada, e ele disse, quem me tocou? E aí os discípulos, mas tá todo mundo já tá te apertando, como vai saber? Quem é que sabe? Aí ela fui eu. E ela ainda voltou, né? E aí você vê o que a graça de Deus faz. Ela já ia saindo, na palavra disse que ela ia saindo e voltou, fui eu. Fui eu. E aí a graça pega aquela mulher que a lei dizia para isolar, a graça chama de filha. Isso. É poderoso demais. É lindo demais. Então as escolhidas não podem deixar de entender que são escolhidas pelo Senhor. Que cada um, eu acredito, né, que esse podcast vai chegar a lugares que a gente nunca imaginou chegar. Creio nisso. Eu creio. E eu creio que as pessoas vão ser tocadas, né, por Jesus, através das Escolhidas Cast. Eu creio. Como de fato nasceu
do coração do Senhor, o Senhor vai tocar os corações, Sim. vai O soprar, propósito dele é esse, sendo né? cumprido. Só Não basta é a sua sobre nós obediência. aqui, né? Não é sobre nós, é sobre Não, tudo não, que ele não. vai fazer através De nós, de nós. através do Escolhidas Cast. E Silvia, eu queria muito ficar mais tempo, nós, né? É, Falar de Jesus é assim, a gente começa a cura falar nas de Jesus. finanças. Fica um próximo assunto. Eita, cura nas Fica um finanças, próximo meu assunto. Deus. Já tem um próximo já assunto. sim, já. E aí, qual o recado que você quer deixar para todos? Você já falou muito, mas se quiser deixar mais alguma mensagem. Eu quero dizer para todos que nos assistem ou nos ouvem que existe um Salvador para o que você está passando, para o que você está vivendo, para a dor que você está sentindo. Existe Jesus que salva, que cura, que transforma. Ele não é somente o Deus que cria, ele é o Deus que transforma. Ele, em João 2, ele pega a água e transforma em vinho. Aquilo que não existe, ele é poderoso para criar. Mas Sim. aquilo que já existe e que não está alinhado, ele é poderoso para transformar. Não desista, avance, não desista dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Talvez você está nos ouvindo, assistindo, mas não está passando por nada difícil. Mas eu quero dizer que ele também é o Deus que faz coisas novas, que traz à realidade sonhos e projetos. Jesus é tudo na nossa vida. Amém. É tudo, tudo, tudo. Obrigada, É isso. Silvia, por Que ter é isso. aceito o convite. Meu Deus. Eu que agradeço. Estou muito honrada. Amém. E você é uma pessoa com um coração enorme. A gente olha para você e vê assim o quanto Deus Amém. transpira através de você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a Davi e a Adriana por essa Obrigado, oportunidade. Meu Deus, foi poderoso demais. E eu só tenho que agradecer a Deus, de verdade, assim, Muito por obrigada. ele, né, nos trazer conexões de pessoas com grande entendimento da palavra, né, Amém. ciente do que Deus fala em nossas vidas, né? Eu creio. E nós temos que realmente ter essa consciência que o Espírito Santo não é aquele que vai e volta. Não, ele é permanente. Nós Ele somos habita. habita dentro de você, dentro de Silvia, de Davi e de vocês também. O tempo todo, ele é nosso ajudador, nosso consolador. Eu creio. Obrigada. Obrigada, Vamos Jesus. embora. Obrigada, Silvia. Obrigada, Davi. Vamos lá. Deus é bom.